Olá, boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook. Iniciamos hoje mais um grupo de jovens online da nossa paróquia. Vamos iniciar cantando a música da nossa mãezinha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos todos. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, mãe do puro amor. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu sou o seminarista William, aqui da paróquia Santa Rita de Cássia. Nesse momento, nós vamos fazer um momento de pregação, um momento de reflexão evangélica, sobre tudo esse contexto atual que nós estamos vivenciando, né? No final de dezembro de 2019, ano passado, nós fomos surpreendidos pela existência de um vírus, né? Até então nós não sabíamos a gravidade desse vírus, né? E final de fevereiro deste ano, começo de março, nós vimos isso se transformar numa pandemia do novo coronavírus. E palavras como medo, incerteza, crise, quarentena, ficar em casa, nos tornou assim algo muito temeroso, né? E nesse momento onde muitas pessoas se veem perdidas em meio a tudo isso, nós cristãos, nós somos chamados a levar o Evangelho, levar as virtudes de Jesus Cristo aos irmãos. E esse é um momento propício para nós. Por um lado, nós temos o estado idólatra, por outro, temos o consumo, o consumismo, e que faz com que nós tenhamos mais medo, né? E no evangelho que a gente vai ouvir agora, é um evangelho que eu particularmente, uma passagem evangélica, que eu tenho muito afeto, muito carinho. Todos os momentos que eu leio ele, sempre gera um sentimento novo. É do evangelho de São João, capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte, João estava lá de novo com 2 dos seus discípulos. Fixou o olhar em Jesus, que passava, e disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram esta palavra e seguiram Jesus. Então Jesus volta-se para eles e, vendo que o seguiam, pergunta-lhes: O que procurais? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre. Onde moras? O Senhor respondeu: Vinde e vede. Eles foram, viram onde era e permaneceram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras. Foi logo ao encontro de seu irmão Simão e disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo.
ele o enviou até Jesus. Jesus fixou o olhar a ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Essa passagem evangélica é bonita porque vamos refletir um pouco em torno disso. O Evangelho mostra que João Batista estava lá à beira do Jordão, com 2 discípulos. E ouvindo as palavras de João Batista aclama: Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Imediatamente os 2 discípulos eles se colocam a caminho, se colocam em seguimento a Jesus. E percorrendo um bom caminho, Jesus volta a sua face para eles e pergunta: O que vocês procuram? Aqui dá para nós nos colocarmos no lugar desses 2 discípulos. Vamos voltar no tempo, se fosse nós que estivéssemos lá com João Batista e tivesse seguindo Jesus naquele momento. O que nós responderíamos a Jesus se ele perguntasse para nós: O que procurais? Lógico que toda a formação que nós temos hoje, através do padre, nosso líder religioso, nós poderíamos responder: nós procuramos o Salvador. Mas reparem que nesse contexto, os discípulos eles querem ficar na superficialidade. Voltam a pergunta para Jesus, né? Eles respondem: nós procuramos Rabi, mas eles voltam a pergunta para Jesus: onde moras? Porque eles querem ficar na superficialidade? Porque seguir Cristo, ir ao encontro do Cristo, gera um compromisso, né? E se nós voltarmos para os nossos tempos de hoje, nós não somos um povo de compromisso, né? Às vezes nós não participamos diretamente da missa, né? Dos grupos de oração, né? Porque esse seguir Cristo, esse seguir nos gera um compromisso. Infelizmente nós não somos um povo hoje de compromisso. E Jesus continua. Jesus fala: vinde e vede. Vinde e vede, ou seja, venham, confiem, né? Confiem e olhem. E é o que os discípulos fazem. Os discípulos eles confiam e vão e ficam com ele aquele tempo. E se fôssemos nós nos tempos de hoje, nós iríamos confiar no Senhor? Iríamos ver? Iríamos permanecer com ele? E aqui um outro contexto que eu acho muito interessante é a questão da alegria. Esse momento que nós estamos vivendo também, né? André, tomado por essa alegria, né, vai ao encontro do irmão dele, né? Olha, Pedro, nós encontramos o Senhor, venha você também ao encontro dele. E Pedro vai ao encontro de Jesus, né? E Jesus fala: tu serás Cefas, tu serás, que quer dizer Pedro, né? Então essa questão da alegria, quando nós como cristãos tivermos esse encontro com o Senhor, nós não sejamos egoístas de querer só essa alegria para nós. Nós também vamos ao encontro do nosso irmão para que o nosso irmão também possa experimentar essa alegria. E também vejamos que há 2 semanas atrás nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, as 2 grandes colunas da igreja, né? Vejamos que Pedro foi perseverante na fé, Paulo também, que quer que nós sejamos assim perseverantes na fé, firmes para levar o Evangelho avante, se apaixonar por Jesus, assim como Pedro e Paulo se apaixonaram, se encantaram por Jesus, tiveram um encontro com o Senhor, um encontro autêntico. Nós também, tendo esse encontro autêntico, tornemos também discípulos missionários, apaixonados pelo Evangelho, apaixonados por Jesus Cristo, para levar o Evangelho avante. E também, no domingo passado, recordemos, a liturgia nos colocava a questão do cansaço, né? Nesse tempo de pandemia, muitas vezes nós estamos com medo, cansaço, desanimado, mas Deus fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e fadigados, porque eu vos darei descanso. Eu, o Senhor, vosso Deus, vos darei descanso. Confiemos no Senhor, coloquemos todo esse momento que estamos vivendo nas mãos do Senhor. E
a liturgia desse final de semana. Jesus conta as parábolas, ou seja, ele nos convida a nós refletirmos que tipo de terreno nós somos. Se nós somos um terreno de pedras, um terreno de espinhos ou um terreno fértil, né? Façamos um momento assim, de reflexão pessoal acerca dessa liturgia. Pegamos também, por exemplo, nesse momento assim difícil, Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia, a sua história é muito linda, a sua vida é muito linda, mas vejamos que ela tinha tudo para desanimar, tudo para desistir, mas não. Santa Rita, ela foi perseverante na fé, ela se dedicou, ela se apaixonou por Jesus e pelo Evangelho e não desanimou. Certa ocasião, recordo eu, uma homilia de um padre que ele contou uma historiazinha que me marcou muito. Tava o filho e o pai na sala. E o filho, com uns 4 anos, 5 anos, estava brincando, movendo um móvel na sala. E aquela criança, ela movia aquele móvel, mas aquele objeto não saía do lugar. E a criança tentava em nada. E então o pai fala para ela: use toda a sua força. E aquela criancinha, cada vez com mais força, empurrava e nada. E o pai falava para ela: você não está usando toda a sua força. Por fim, a criancinha, já quase fraca, não conseguindo mais, fala para o pai: eu estou usando toda a minha força. O pai responde: não, você não está usando, você não pediu a minha ajuda. O que nós podemos tirar daqui que Deus também é assim. Às vezes nós queremos fazer tudo sozinho, principalmente nesse tempo de pandemia. Podemos querer fazer tudo do nosso jeito. E sozinhos nós somos fracos, mas com Deus nós conseguimos, porque Ele nos dá força, como ele próprio falou: vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos darei descanso. Que nós também, assim como o exemplo de Santa Rita de Cássia, que foi perseverante na fé no momento de dificuldade, os apóstolos Pedro e Paulo que perseveraram, nós também possamos perseverar e sermos cristãos autênticos, que se coloca a caminho, que se coloca em seguimento. Que não tenhamos medo do compromisso assumido com Deus, com o próprio Jesus Cristo, mas nós possamos sermos discípulos missionários e nesse tempo ainda mais de pandemia, possamos ser mais fiéis ao Senhor. Neste momento, nós vamos agora ouvir a canção que o Senhor nos prepara. A música que ninguém te ama como Deus. Neste momento de pandemia, o Senhor diz a você: ninguém te ama como Ele. Tenho esperado esse momento, tenho esperado que viesses a mim. Eu sei bem que tem sentido, sei também que tem chorado. Eu sei bem que tens ouvido, Pois permaneço ao teu lado. pois permaneço ao seu lado. Jesus te diz: ninguém te ama como Ele. Como Ele, ninguém te ama como Ele. Olha a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como Ele. Ninguém te ama como Ele. Ninguém te ama como Ele. Olha a cruz, foi por ti que eu te amo. Ninguém
Queríamos agradecer mais esse grupo de jovens online. Que Deus abençoe a cada um de vocês que nos acompanhou nessa noite de hoje. Que possamos sempre estar no caminho de Deus, sempre buscar Deus, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa morada, a nossa fortaleza. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço de todos nós. Tenham uma boa noite a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sei bem